Bom dia, eu sou a Júlia Letícia e o meu grupo é formado pelo Gustavo Possamay, pelo Lucas Mota e pela Tabata Cristina. Nós somos estudantes da turma 304 e hoje vamos apresentar um trabalho de biologia sobre o hormônio escolhido, melatonina. Eu vou introduzir um pouco mais esse assunto falando que a melatonina tem uma estrutura simples. E no caso, quando eu falo estrutura, eu falo de química. Eu trouxe a estrutura química da melatonina aqui no meu canto direito do slide, só por curiosidade. Além disso, ela é produzida naturalmente pelo ser humano, ou seja, uma pessoa não precisa pensar para produzir a melatonina. Ela também é conhecida como hormônio do sono. Isso porque basicamente ela induz uma pessoa a ter sono. Só que esse conceito ele vai ser bem mais aprofundado ao decorrer do nosso trabalho. E já que eu ando falando do hormônio, eu também vou falar da glândula. A glândula é o local onde o hormônio é produzido. Ela faz parte do sistema endócrino. A glândula aqui nesse trabalho em especial é a glândula pineal, que também pode ser chamada de epífise ou terceiro olho, só que essa última nomeação ela é um pouco mais histórica, ela foi dada pelos antigos egípcios. Falando um pouco mais da glândula pineal, é lá onde a melatonina é sintetizada e secretada. Mas onde é que ela está localizada no nosso corpo? É bem simples. Bem no centro do nosso cérebro, logo atrás de uma estrutura chamada tálamo. Eu trouxe uma imagem aqui para demonstrar a localização um pouco melhor. O que está em roxo é a glândula pineal e o que está em azul é a melatonina. A gente consegue ver que ela realmente está bem no centro do cérebro e que a estrutura em roxo ela é bem pequena, e ela realmente é. Ela pode ser comparada à semente de uma laranja e o tamanho de uma ervilha. Eu trouxe aqui outra imagem que ela representa um pouco melhor o cérebro com algumas partes mais detalhadas. A gente consegue ver em roxo de novo a glândula pineal e ainda tem duas estruturas aqui que eu vou começar a introduzir, que elas vão ser importantes no decorrer do trabalho porque elas vão ser citadas. Então já é interessante sabermos aonde que elas estão localizadas. A primeira delas é o núcleo supraquiasmático, que é essa estrutura em verde. E logo atrás, a gente tem o hipotálamo, que é essa estrutura maior em amarelo. A substância está entre as mais primitivas e aparece em todos os seres vivos. Ela, por regular as funções do sono em todo o organismo, atua na maior parte dos órgãos, aqueles que possuem receptores dessa substância. Ela também pode atuar em outros órgãos, mas de uma forma diferente, não como hormônio, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ou seja, então, a melatonina ela comunica informações sobre a iluminação do ambiente para várias partes do nosso corpo. Com isso, à noite, as funções do nosso organismo se alteram. Por exemplo, o nosso metabolismo. À noite ele entra em estado de jejum. O nosso sistema cardiovascular tem a sua pressão arterial reduzida e à noite também tem a redução da nossa temperatura corporal. Basicamente, então, com o fim do dia e da luminosidade, a melatonina passa a ser liberada para preparar o nosso organismo para o período noturno. Aí a forma que ela atua à noite varia de espécie para espécie. Como os ratos, por exemplo. À noite eles ficam mais espertos e mais ativos para procurar alimento. Já nós, seres humanos, ficamos mais sonolentos e queremos dormir. Uma característica desse sistema é ser controlado pelo sistema de temporização circadiano. Ou seja, o que é isso? A produção de melatonina está sincronizada ao ciclo de iluminação do ambiente, como eu já comentei anteriormente. Isso caracteriza o dia ou a noite. Esse ciclo circadiano é necessário para o nosso organismo conseguir se organizar e organizar as funções dependendo do período do dia. Porque, como eu comentei antes, algumas funções do nosso organismo elas se alteram à noite. Uma outra característica também importante é que algumas áreas do nosso corpo produzem melatonina, como eu falei antes, só que para uso próprio. Ou seja, nesse caso, ela não atua como hormônio, ela atua como defesa do local. Isso pode ocorrer como na nossa pele, na nossa retina ou até mesmo no nosso intestino. Analisando o tema até agora, há de se notar que a principal função da melatonina é regular e equilibrar as funções vitais do corpo de acordo com o período do dia. Porém, suas funções vão muito além do controle cronobiológico, visto que estudos comprovam que a melatonina também atua de forma anti-inflamatória, antitumoral e antioxidante. A produção de melatonina não é constante, sendo que a claridade induz menor produção do hormônio. Já a escuridão traz ao organismo um pico na produção da substância.
E é por isso que algumas pessoas dormem com máscara nos olhos, pois elas bloqueiam qualquer feixe de luz, proporcionando ao indivíduo uma melhor noite de sono. Podemos analisar neste gráfico a irregularidade na produção da melatonina de acordo com o período do dia. Aqui, podemos notar que durante o dia a produção é baixíssima devido à alta luminosidade. Já durante a noite, como não há luz, há um pico de produção. Mas como que a melatonina cumpre sua função? Como ela consegue fazer essa diferenciação de claro e escuro e responder aos estímulos? Primeiramente, a luz chega à retina, que a transmite para o núcleo supraquiasmático, conhecido como SCN, presente no hipotálamo. É esse núcleo que é ativo durante o dia e quase inativo durante a noite. Portanto, é o responsável pelo ritmo da produção da melatonina. As fibras do hipotálamo seguem para a medula espinhal e depois vão para a glândula pineal, como é mostrado o caminho nesta imagem. Depois de chegar na glândula pineal, a melatonina é produzida e secretada na corrente sanguínea, que é levada para o resto do corpo através dos vasos sanguíneos. Ela chega a todos os tecidos e é reconhecida por receptores, que a captam e sinalizam aos órgãos sobre como eles devem trabalhar, de acordo com o período do dia naquele momento. Agora, sobre as disfunções relacionadas à melatonina. Quando uma pessoa apresenta baixos níveis de produção de melatonina, há uma grande dificuldade em cair no sono, aumento de estresse, o metabolismo é afetado e uma diminuição da qualidade de vida, sendo mais propício a doenças pela perda do controle temporal do organismo. Essa diminuição normalmente acontece com o envelhecimento, por isso, idosos são mais propícios a ter um tempo necessário de sono menor. Mas, atualmente, cada vez mais jovens estão tendo esse problema pela exposição contínua a aparelhos eletrônicos à noite. Isso porque esses aparelhos emitem luz e propiciam a uma produção menor ou irregular de melatonina. Por conta disso, muitas pessoas buscam a solução para esse problema na ingestão da melatonina em formato de suplemento. Apesar disso, o exagero nessa substância pode levar a certos efeitos colaterais, sendo o principal deles a diabetes, onde o uso exagerado faz com que a melatonina esteja presente mesmo no dia, o que gera resistência insulínica e possibilidade de desenvolver um quadro diabético. Outras consequências são como a insônia, apesar da grande sonolência, a falta de concentração, ansiedade, nervosismo, falta de fome, sintomas de depressão e entre outros. Bom, este é o nosso trabalho. Eu espero que tenham entendido. Muito obrigado.